Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Terceiro anúncio da paixão. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós e lhes disse enquanto caminhavam: Eis que estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas no terceiro dia ressuscitará. Pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: Que queres? Ao que ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber? Eles responderam: Podemos. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. Os chefes devem servir. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por muitos. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor não subiu imediatamente a Jerusalém depois de sua volta da Galiléia, mas antes realizou milagres, refutou os fariseus e instruiu seus discípulos na perfeição da vida e sobre sua recompensa. Mas agora, quando deveria já subir a Jerusalém, volta a falar-lhes sobre sua paixão e por isso diz: Quando estavam para subir a Jerusalém, ele tomou os 12 a sós. Orígenes. Judas ainda estava entre os 12, porque provavelmente ainda era digno de ouvir o que o mestre havia de padecer. Pseudo Crisóstomo. Toda a salvação dos homens está posta na morte de Cristo, e por nenhuma outra coisa devemos dar tantas graças a Deus como pela morte do Senhor. Por isso, ele anuncia aos seus discípulos em segredo o mistério de sua morte, porque o melhor tesouro sempre se encerra nos melhores vasos. Se outros tivessem ouvido falar da paixão do Senhor, provavelmente teriam se assustado, caso fossem homens, pela debilidade de sua fé, e se fossem mulheres, por causa da sensibilidade de sua natureza, teriam derramado lágrimas abundantemente. São João Crisóstomo. O Senhor já havia falado deste mistério na presença de muitos, mas de uma maneira encoberta, como quando disse, por exemplo, destruí este templo, e não lhe será dado outro prodígio senão o prodígio do profeta Jonas. Mas a seus discípulos disse manifestamente essas palavras: Eis que estamos subindo a Jerusalém. Pseudo Crisóstomo.
A expressão eis é um discurso de perseverança para recordar aos discípulos a memória de sua presença. E diz, subimos, que equivale a dizer, vede como vou voluntariamente para a morte. Consequentemente, quando me virdes pendendo da cruz, considerai que não sou um simples homem, porque, mesmo que poder morrer seja próprio do homem, querer morrer não o é. Orígenes. Destas palavras do Senhor, devemos saber que, frequentemente, mesmo sabendo que também passaremos por tentações, devemos oferecer-nos a nós mesmos. Mas antes foi dito, quando vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. É próprio do sábio em Cristo conhecer qual tempo exige o afastamento e qual, por outro lado, exige o ir de encontro ao perigo. São Jerônimo. Muitas vezes o Senhor falou com seus discípulos sobre sua paixão, mas como era fácil que, entre tantas questões que ouviram, que havia tratado não tivessem recordado o que ouviram sobre este ponto, ao ir a Jerusalém e levando em sua companhia os apóstolos, prepara-os para a tentação, a fim de que não se escandalizassem quando vissem a perseguição e a ignomínia da cruz. Pseudo Crisóstomo. Anunciou-lhes antecipadamente para que aprendessem que iam em direção à sua paixão, sabendo-o de antemão e querendo-o. Mas, no começo, previu-lhes somente sua morte. Quando, por outro lado, já estavam mais exercitados, introduziu outras informações, a saber, que seria entregue aos gentios. São João Crisóstomo. Porque a tribulação nos é mais leve quando nos sobrevém depois de esperá-la do que quando nos acomete de improviso. Rábano Mauro. Porque Judas entregou o Senhor aos judeus e estes entregaram-no aos gentios, ou seja, a Pilatos e ao poder romano. Por isso o Senhor não quis ser feliz no mundo, mas sofrer coisas funestas, a fim de mostrar-nos com qual amargura nós, que caímos pelo prazer, devemos voltar. Por isso segue, para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Santo Agostinho. O Senhor nos manifesta por sua paixão o que devemos sofrer pela verdade, e por sua ressurreição o que devemos esperar na eternidade. Por isso diz, mas no terceiro dia ressuscitará. São João Crisóstomo. Isso foi dito para que, quando vissem as coisas tristes, esperassem a ressurreição. Por isso acrescenta, mas no terceiro dia ressuscitará. Santo Agostinho. Porque uma só morte, isto é, a do Salvador, segundo o corpo, foi nossa salvação com respeito à nossa dupla morte, ou seja, quanto à morte de nossa alma e quanto à morte de nosso corpo. E uma só ressurreição nos proporcionou duas ressurreições. Esta relação do 1 com o 2 nasce do 3, que está composto do 1 e do 2. Orígenes. Aqui não é narrado que os discípulos disseram ou fizeram algo quando ouviram as coisas tristes que aconteceriam com Cristo, pois recordaram-se do que o Senhor disse a Pedro e temeram ouvir coisas semelhantes ou piores. Agora também os escribas, que acreditam conhecer as Sagradas Escrituras, condenam Jesus à morte, açoitam-no com suas palavras e crucificam-no ao mesmo tempo em que querem que sua doutrina desapareça. Mas ele, depois de ter desaparecido por um momento, se levanta e aparece àqueles que receberam o dom de poder vê-lo. São Jerônimo. Como o Senhor havia dito que ele ressuscitaria ao terceiro dia, uma mulher acreditou que o Senhor reinaria depois de ressuscitado. Com a curiosidade própria do seu sexo e sem se recordar do que havia de se realizar depois, ela quer usufruir daquilo que vê como presente. Por isso diz: então, a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele. Pseudo Crisóstomo. Esta mulher é Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, e assim é chamada por outro evangelista. Seu nome significa pacífica, e ela realmente o era, porque foi mãe dos filhos da paz. O que confere grande louvor a esta mulher é que não somente seus filhos abandonaram seu pai, mas ela mesma deixou seu esposo e seguiu Cristo. Seu marido podia viver sem ela, mas ela não podia se salvar sem Cristo. A não ser que alguém diga que Zebedeu tinha morrido no tempo entre o chamado dos apóstolos e a paixão do Senhor.
Ela, apesar de seu sexo frágil e de uma idade em que já não tinha forças, seguia Cristo, porque a fé não envelhece, nem a religião sente fadiga. Seu afeto natural a fez atrevida, por isso disse, prostrando-se para lhe fazer um pedido, ou seja, ela pede depois de mostrar reverência a fim de garantir o que pede. Segue. Ele perguntou, que queres? Pergunta o Senhor, não porque ignore o que ela quer, mas com o fim de, ao expor sua petição, mostrar que seu pedido era irracional. Ao que ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem. Santo Agostinho. Marcos coloca na boca dos filhos de Zebedeu o que Mateus apresenta como coisa dita pela mãe, não tendo esta feito mais do que transmitir os desejos de seus filhos ao Senhor. Daqui resulta que Marcos, para abreviar, colocou na boca dos filhos as palavras da mãe. São João Crisóstomo. Eles se viam como mais honrados do que os outros e ouviram que sentar-se-iam sobre 12 tronos, razão pela qual pediam o primado da cátedra. E eles sabiam que outros tinham mais honra junto a Cristo. Temiam, pois, que Pedro fosse posto adiante deles. Por esta razão, diz outro evangelista, que eles imaginavam, quando estavam perto de Jerusalém, que já estavam às portas do reino de Deus, ou seja, que o reino era uma coisa sensível. Disso devemos concluir que eles não pediam coisa alguma espiritual, nem tinham a inteligência do reino superior. Orígenes. Assim como nos reinos do mundo se tem por mais honrados os que se sentam junto ao rei, não é de se admirar que uma mulher, em sua natural simplicidade e inexperiência, acreditasse que estava no dever de fazer esta petição ao Senhor. Até os próprios irmãos, sendo ainda imperfeitos, não tinham ideias mais elevadas sobre o reino de Cristo e pensaram coisas desse tipo com respeito aos que se sentarão com Jesus. Pseudo Crisóstomo. Ou de outra maneira, não dizemos que esta mulher tenha feito o pedido correto, mas sim dizemos que não desejava para seus filhos os bens terrenos, e sim os celestiais, porque não eram seus sentimentos como o das demais mães, que amam os corpos de seus filhos e desprezam suas almas. Desejam que sejam apreciados neste mundo e não consideram o que possam sofrer no outro, de modo que revelam com este proceder que são mães dos corpos e não das almas. E creio que estes mesmos irmãos, quando ouviram o Senhor profetizando sobre a sua paixão e ressurreição, começaram a dizer a si mesmos em seu interior, posto que eram fiéis, vede como o Rei do Céu desce aos reinos do Tártaro para destruir o Rei da Morte. Mas depois de consumada sua vitória, que lhe resta a não ser a glória do reino? Orígenes. Depois de Cristo ter destruído o pecado que reinava em nossos corpos mortais e todo o principado dos poderes malignos, recebe no meio dos homens a iminência do seu reino, que para ele equivale a sentar-se no trono de sua glória. Porque Deus faz todas as coisas à direita e à esquerda, isto é, para que não haja mais nenhum mal diante dele. E aqueles que são superiores aos demais que se aproximam de Cristo estão à sua direita. Os que, de outra parte, são inferiores estão à sua esquerda. Vê à direita de Cristo, se pode compreender, as criaturas invisíveis. À sua esquerda, as visíveis e corporais. Entre os que se aproximam de Cristo, há alguns que se colocam à sua direita, como são as coisas inteligíveis, e outros à sua esquerda, como são as sensíveis. Pseudo Crisóstomo. Como aquele que se entregou a si mesmo aos homens não fará partícipes de seu reino os próprios homens. É repreendida a negligência dos que pedem quando não há dúvida da misericórdia do que dá. Se pedimos ao Mestre, talvez abalemos os corações dos demais irmãos, porque mesmo que não possam ser vencidos pela carne, posto que já são como espirituais, podem, no entanto, se comover como sendo ainda carnais. Logo, coloquemos em nosso lugar a nossa mãe, para que em seu nome peça por nós, porque se ela é repreensível, facilmente será perdoada. Seu próprio sexo é desculpa de todo o erro, e se ela não for inoportuna, conseguirá com mais facilidade a mãe que pedir pelos filhos, porque o Senhor, que encheu o coração maternal de carinho para com seus filhos,
escutará com mais facilidade os sentimentos da mãe. Então o Senhor, que conhece as coisas que estão ocultas, não responde às palavras da mãe, senão à intenção dos filhos que inspiraram essa súplica. O desejo deles era efetivamente bom, mas sua petição era irrefletida. Por isso, mesmo que não conseguissem o que pediam, não mereciam, no entanto, que a simplicidade de sua petição fosse perturbada, pois tal pedido nascia do amor pelo Senhor. Por isso se segue. Jesus respondendo disse: Não sabeis o que pedis. São Jerônimo. Não é espantoso que o Senhor repreenda sua ignorância, tendo sido dito também sobre Pedro, não sabendo o que dizia. Pseudo Crisóstomo. Porque o Senhor permite com frequência que os discípulos digam, façam ou pensem algumas coisas inconvenientes, com o objetivo de ter nisso uma ocasião para ensinar-lhes alguma regra de piedade, sabendo que, estando o Mestre presente, o erro deles não é prejudicial, ao passo que sua doutrina edifica não só no presente, mas também no futuro. São João Crisóstomo. O Senhor diz isto mostrando que ou não pediam nada espiritual, ou, se soubessem o que pediam, não ousariam pedir algo tão grande a ponto de exceder as mais elevadas virtudes. Santo Hilário de Poitiers. Tampouco sabem o que pedem, porque a glória dos apóstolos não poderia ser objeto de dúvida alguma, e as palavras que precedem indicam de um modo terminante que serão eles os juízes do mundo. Pseudo Crisóstomo. Ou também, não sabeis o que pedis, que equivale a dizer, chamei-vos desde o lado esquerdo à minha direita, e vós, por vossa decisão, quereis voltar a passar para a esquerda. Quiçá a mulher fosse a causa dessa escolha. O diabo pôs em jogo a sua arma costumeira, a mulher. E assim como por uma mulher Adão foi despojado, também quis separar os discípulos por sugestão de uma mãe. Mas, desde que a salvação do mundo veio por uma mulher, a perdição já não poderia mais entrar nos santos por uma mulher. Ou também diz, não sabeis o que pedis, porque não somente devemos pensar na glória que devemos conseguir, mas também no modo de evitar a desgraça do pecado, porque também nas batalhas do mundo dificilmente vence quem não pensa em outra coisa a não ser nas presas da vitória. Por isso, eles deveriam ter feito esta petição: dai-nos o auxílio da tua graça para que possamos vencer todo o mal. Rábano Mauro. Não sabiam o que pediam aqueles que pretendiam do Senhor o trono de uma glória que ainda não mereciam. O cume da glória os deleitava, mas antes deveriam trabalhar no caminho do sofrimento. Por isso acrescenta: podeis beber o cálice que hei de beber? São Jerônimo. Por cálice se entende na Sagrada Escritura a paixão, como no Salmo: tomarei o cálice da salvação. E na continuação diz o que é este cálice: é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pseudo Crisóstomo. O Senhor sabia que os discípulos podiam imitar sua paixão, mas fez essa pergunta para que todos ouçamos que ninguém pode reinar com Cristo senão imitá-lo na paixão. Com efeito, uma coisa preciosa não se adquire senão por um preço excelente. Entendemos por paixão do Senhor não somente a perseguição dos gentios, mas também toda a violência que sofremos em nossas lutas contra o pecado. São João Crisóstomo. Diz, pois, podeis beber? Como se dissesse, vós me falais de honra e de coroas, eu, porém, vos falo de combates e esforços, porque este não é ainda o tempo das recompensas. Por meio de uma pergunta, o Senhor atrai seus discípulos, porque não lhes disse, podeis derramar vosso sangue, mas, podeis beber o cálice? Depois acrescenta, que hei de beber? Remígio de Auxerre. Isso com o objetivo de uni-los mais a ele por meio da comunhão. Aqueles que já possuíam a liberdade e a constância do martírio prometeram que o beberiam. Por isso segue. Eles responderam, podemos. Pseudo Crisóstomo. Ou dizem isso não tanto pela confiança que sua fortaleza lhes inspirava,
mas pela ignorância, porque para eles, que não tinham experiência, a prova da paixão e da morte lhes parecia algo leve. São João Crisóstomo. Ou prometem isso por efeito de seu bom desejo, porque jamais se comprometeriam desse modo se não esperassem obter o mesmo que pediam. O Senhor lhes profetiza grandes bens, isto é, fazê-los dignos do martírio. Segue. Então lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. Orígenes. O Senhor não lhes respondeu: Podeis beber meu cálice, senão que, vendo sua futura perfeição, lhes disse: Sim, bebereis de meu cálice. São Jerônimo. Pergunta-se como os filhos de Zebedeu, a saber, Tiago e João, beberam o cálice do martírio, sendo que, segundo a Escritura, Tiago foi decapitado por Herodes e João morreu de morte natural. Porém, lemos na história eclesiástica que João foi lançado em uma caldeira de óleo fervente e exilado na ilha de Patmos. Conseguintemente, não lhe faltou o ânimo para o martírio e para beber o cálice de confessor da fé, cálice de que também beberam os 3 jovens lançados na fornalha, ainda que seu perseguidor não lhes tenha derramado sangue. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor, aplaudindo a fé de seus discípulos, lhes disse que, na verdade, poderiam sofrer o martírio com ele, embora sentar-se à sua direita ou esquerda fosse algo reservado a outros por seu Pai. Por isso segue. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou. E, efetivamente, opinamos que tal honra está reservada a outros, de um modo que os apóstolos não lhes serão alheios, eles que julgarão a Israel sentados no trono dos 12 patriarcas. E na medida em que podemos perceber pelos próprios evangelhos, Moisés e Elias, dos quais o Senhor apareceu acompanhado na montanha com a veste de sua glória, estarão sentados no reino dos céus. São Jerônimo. Mas eu opino de outra maneira. Os nomes dos que estarão sentados no reino dos céus não se dizem aqui a fim de que a designação especial de alguns não pareça a exclusão de outros, porque o reino dos céus não está tanto à disposição daquele que o dá como daquele que o recebe. Para Deus não há distinção de pessoas, e aquele que se apresentar digno do reino dos céus receberá o reino, que está preparado, não para tal pessoa, mas para tal tipo de pessoa. De onde resulta que, se fordes de tal maneira que mereçais o reino dos céus, que meu Pai preparou aos vitoriosos, vós o recebereis também. E o Senhor não disse: não sentareis, a fim de não confundir os 2 irmãos, tampouco sentareis, para não irritar aos demais. São João Crisóstomo. Ou, de outro modo, este primeiro lugar parece impossível a todos, não só aos homens, mas aos anjos, porque o apóstolo nos diz nestes termos que tal é o principal posto do Filho único de Deus. E a qual dos anjos disse alguma vez: senta-te à minha direita? O Senhor responde por condescender com os que lhe perguntavam, mas não com o fim de designar os que deveriam sentar-se ao seu lado, porque o único objetivo a que efetivamente se propunham os 2 discípulos em seu pedido era estar sentados imediatamente depois dele e antes dos demais. Mas o Senhor responde: efetivamente morrereis por minha causa, mas isso não é o suficiente para que obtenhais o primeiro posto, porque, caso se apresentasse algum outro com maior virtude ademais do martírio, não tiraria dele o primeiro posto para dá-lo a vós pelo amor que vos tenho, e para que víssemos que não pertencia a ele essa debilidade, não disse simplesmente: não pertence a mim conceder, mas não pertence a mim conceder-vo-lo, senão aqueles para quem foram preparados por meu Pai, ou seja, aqueles que podem se distinguir por suas obras. Remígio de Auxerre. Ou, de outro modo, não pertence a mim concedê-lo a vós, isto é, aos que são tão soberbos como vós, senão aos humildes de coração, para aqueles a que meu Pai celeste preparou. Santo Agostinho. Ou, de outro modo, a resposta do Senhor
Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, foi dada segundo a forma de servo, da qual estava revestido. Mas, uma vez que está preparado pelo Pai, preparado está também pelo próprio Filho, porque o Pai e o Filho são um só. São João Crisóstomo. Enquanto o parecer de Cristo era incerto, os outros discípulos não se entristeceram, mas, quando os repreendeu, então se encheram de dor. Por isso segue. Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. São Jerônimo. Não era a indignação dos 10 apóstolos contra a atrevida exigência da mãe, senão que ia diretamente contra os filhos, que, desconhecendo sua capacidade, ardiam em desejos ambiciosos. São João Crisóstomo. Os outros discípulos compreenderam o alcance do pedido dos 2 irmãos quando o Senhor os repreendeu, mas quando os viram honrados de uma maneira tão especial pelo Senhor na transfiguração, ainda que tenham sentido em seu interior, não se atreveram a manifestar seu ressentimento por respeito ao Mestre. Pseudo Crisóstomo. Tão carnal foi a petição dos 2 irmãos quanto a indignação dos 10 apóstolos, porque, se o querer elevar-se sobre os demais é repreensível, sofrer porque outro está acima de si não é algo glorioso. São Jerônimo. Mas o doce e humilde mestre nem censura os 2 irmãos por sua ambição, nem repreende os outros discípulos por sua indignação e inveja. Por isso segue. Mas Jesus chamou-os. São João Crisóstomo. Como o Senhor os viu tristes, consola-os, chamando-os e falando-lhes face a face, porque, estando os 2 separados da companhia dos 10, estavam mais próximos do Senhor e falavam-lhe em particular. No entanto, ele não os consola como antes, dando-lhes o exemplo dos meninos por um exemplo oposto, e assim diz: Sabeis que os governadores das nações as dominam. Orígenes. Ou seja, não se contentam em governar seus súditos, mas esforçam-se em dominá-los empregando a violência. Mas não será assim entre vós, que sois meus, porque assim como as coisas carnais estão submetidas à necessidade e as espirituais estão postas na vontade, do mesmo modo os príncipes espirituais devem apoiar seu principado no amor de seus discípulos, não no temor corporal. São João Crisóstomo. O Senhor manifesta nesta passagem que é próprio dos gentios ambicionar os primeiros postos, e com esta comparação dos gentios, converte as almas inflamadas de seus discípulos. Pseudo Crisóstomo. É efetivamente louvável desejar a boa obra, porque isto é próprio de nossa vontade e é a nossa recompensa. Mas desejar o primado na honra é vaidade. Com efeito, sua obtenção é propriedade do juízo de Deus. Por isso, não sabemos nem mesmo se, tendo o primado das honras, merecemos a recompensa da justiça. Nem mesmo o apóstolo terá honra junto de Deus porque foi apóstolo, mas sim se realizou bem a obra de seu apostolado. Nem o apóstolo recebeu a honra de sê-lo por conta do seu mérito anterior, mas foi julgado apto para esse ministério de acordo com os movimentos de sua alma. O primeiro posto deseja aquele que o evita e horroriza-se com aquele que o deseja. Devemos desejar uma vida melhor, não um posto mais digno. O Senhor, portanto, querendo extinguir a indignação dos 2 filhos de Zebedeu e dos outros, introduziu a diferença entre os príncipes terrenos e os da igreja, mostrando que o primado em Cristo não deve ser desejado por quem não o possui, tampouco invejado quando o outro o possui. Porque os príncipes do mundo são de tal modo que dominam seus inferiores, submetendo-os à servidão, expoliando-os e servindo-se deles até a morte para seu próprio interesse e sua glória. Já os príncipes da igreja são instituídos para servirem seus inferiores e ministrar-lhes tudo o que tenham recebido de Cristo, de modo que façam pouco caso de seus próprios interesses e velem pelos interesses destes até o ponto de não se recusarem a morrer pela salvação dos inferiores. Assim, desejar o primado da igreja não é justo nem útil. Nenhum homem sábio quer, espontaneamente, submeter-se a uma servidão e a um perigo de tal monta como de prestar contas por toda a igreja.
a não ser que se trate de alguém que não teme o juízo de Deus e abuse de seu primado eclesiástico de maneira a convertê-lo em primado secular. São Jerônimo. Finalmente, o próprio Senhor se propôs a si mesmo como exemplo, dizendo: desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, a fim de que seus discípulos, se fizessem pouco caso das palavras, ficassem envergonhados de seus atos. Orígenes. Porque, mesmo que Marta e os anjos tenham-no servido, no entanto, ele não veio para ser servido, senão para servir. E de tal modo elevou-se servindo que se pode dizer dele, e dar a sua vida para a redenção de muitos. Isto é, para os que crescem nele. Mas como só ele estava livre no meio dos mortos e era mais forte que o poder da morte, livrou da morte todos os que quiseram segui-lo. Devem, pois, os príncipes da igreja imitar a Cristo, que era tão acessível, que falava com mulheres, impunha suas mãos sobre as crianças, lavava os pés de seus discípulos, com o único objetivo de que fizessem o mesmo com seus irmãos. Mas somos nós de tal natureza que, porque não compreendemos ou porque desprezamos o preceito de Cristo, tratamos de parecer exceder a soberba dos príncipes do mundo e buscamos, como os reis do mundo, tropas que marchem diante de nós e exibirmos-nos terríveis e de difícil acesso, sobretudo para com os pobres, a quem nem tratamos com afabilidade, nem permitimos que estejam entre nós. São João Crisóstomo. Por mais que sejas humilhado, jamais descerás ao ponto que desceu vosso Senhor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.